Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária da 16ª legislatura. Com a proteção de Deus, iniciaremos nosso trabalho. Lembrando que tal sessão foi convocada atendendo a solicitação feita pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio dos ofícios número 128 e também nos ofícios número 150 a 155 de 2020, os quais solicitam realização da presente sessão para deliberar a respeito dos projetos de lei número 21 a 27 de 2020, tendo em vista também a relevância e urgência que envolvem essas matérias. E também para deliberar a respeito do projeto de lei número 3 de 2020, de iniciativa da mesa diretiva. Dando sequência, conforme disposto no artigo 215 do nosso regimento, a sessão extraordinária não haverá espaço destinados aos expedientes, nem à tribuna livre, sendo a ordem do dia obrigatoriamente destinada às matérias objeto de convocação. Dando início, peço ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata 2448. Sétima sessão extraordinária, conforme previsão constante do decreto legislativo 3, qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e à transmissão do novo coronavírus. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniram extraordinariamente, a partir das 17h30, no plenário vereador João Paulo Pio, os senhores vereadores, senhor presidente, vereador Arildo Neto, e os seguintes presentes: João Gilmar Costa, Fábio Cavalim da Silva, Antônio Carlos Ferreira Padilha, Gilmar Carpegiani, Joel de Souza, João Francisco Cordeiro e Simone Gojano, registrando-se a ausência do vereador Silvio Espírito. A presente sessão foi convocada objetivando a apreciação e deliberação do projeto de lei 020, de iniciativa do Poder Executivo, devido à urgência que envolve a matéria, bem como a composição das comissões permanentes e comissão de ética. Face ao afastamento do vereador membro João Fernando Ribeiro, e posse do vereador suplente João Francisco Cordeiro, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão com fundamento no artigo 215 e seguinte do regimento interno. Em seguida, foi solicitado pelo vereador João Gilmar dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Requerimento esse que foi aprovado por 7 votos. Estando aprovada a atividade sem restrições. Sequencialmente, tendo em vista o afastamento por determinação judicial do vereador João Fernando Ribeiro e a posse do vereador suplente João Francisco Cordeiro, e de acordo com o disposto nos artigos 125 e 158 do regimento interno, o senhor presidente, em conversa com os demais vereadores, posteriormente consenso por parte dos presentes, nomeou o vereador João Francisco Cordeiro para fazer parte das seguintes comissões: presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vice-presidente da Comissão de Obras e Serviços, Planejamento Ambiental Urbano Rural e membro da Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Esporte. Também na ocasião, o senhor presidente nomeou o vereador Antônio Padilha como membro na Comissão de Ética. Posteriormente, a sessão foi suspensa por alguns instantes para possibilitar que a Comissão de Permanentes responsáveis pela análise da matéria constante do projeto de lei 020 se reunisse e, na sequência, emitissem pareceres verbais a respeito da proposição. Após a realização da reunião das comissões permanentes, a presente sessão foi reiniciada na ocasião em que a vereadora Simone, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador João Francisco, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e vereador Antônio, presidente da Comissão de Seguridade Social, cada um ao seu tempo, exararam pareceres favoráveis à matéria constante no projeto de lei 020. Em seguida, foi solicitado verbalmente pelo vereador João Gilmar dispensa do interstício do projeto de lei 020. Pedido esse que foi votado e declarado aprovado por 7 votos. Após, foi apresentado para a primeira discussão e votação o projeto de lei 20 de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 344.447,26, no orçamento do município de Contento para o exercício 2020, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 7 votos. Na sequência, em razão da aprovação do pedido de dispensa de interstício apresentado, procedeu-se ao segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 020, sendo discutido, votado e declarado aprovado por 7 votos. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente vereador Ari agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. Obrigado, secretário. Apresento para a votação a referida ata. Se houver emendas ou ressalva, por favor, pronuncie-se. Não havendo emenda ou ressalva, declaro aprovada esta ata. Prosseguindo, solicito ao nosso primeiro secretário que realize a leitura dos ofícios número 128 e também os de número 150 a 155, que encaminham os projetos de lei número 21 a 27 do Poder Executivo e, respectivamente, também a justificativa do projeto de lei número 3 de 2020, iniciativa da mesa diretiva. Ofício 128. Excelentíssimo senhor
presidente Ariel Berti Neto. Com meus cordiais cumprimentos, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3, de 23 de março de 2020, submeter à apreciação de Vossa Excelência, nobres pares, o incluso projeto de lei 21, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Contenda para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências. O projeto de lei em apreço refere-se às diretrizes orçamentárias de 2021, o qual estabelece as metas e as prioridades para o exercício, bem como orienta a elaboração do orçamento em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, inciso 12 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Deste modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal apreciem e votem o projeto de lei na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município de Contenda. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e os demais componentes dessa Igreja Casa Legislativa nossa estima e distinta consideração. Carlos Eugênio Stark. Ofício 151, excelentíssimo senhor Ariel Berti Neto, presidente da Câmara Municipal de Contenda. Com meu cordial cumprimento, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3, de 23 de março de 2020, e pelas prerrogativas conferidas pelo artigo 70, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, convocar Vossa Excelência e nobres pares dessa Igreja Casa de Leis para a realização de sessão extraordinária para deliberar o incluso projeto de lei 022, que tem por finalidade a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$200 mil, no orçamento do município de Contenda para o exercício 2020, dada a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao novo coronavírus, Covid-19, os entes da Federação se deparam com a necessidade de incluir em seus respectivos orçamentos dotação para fazer frente ao enfrentamento da pandemia, bem como transferir ou registrar adequadamente os valores recebidos para este fim. Nesse contexto, faz necessária a abertura de crédito adicional especial para atender às recomendações dos órgãos estaduais e federais no que refere à aplicação dos recursos destinados ao Covid-19, nos termos da propositura que se apresenta. Portanto, considerando a relevância da propositura em questão, imperativo se faz a convocação das deliberações em sessão extraordinária, aguardando desejar pela sua aprovação. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Igreja Casa Legislativa nossa estima e distinta consideração. Carlos Eugênio Stark. Ofício 151. Excelentíssimo senhor Ariel Berti Neto, presidente da Câmara Municipal de Contenda, com meus cordiais cumprimentos, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3, de 23 de março de 2020, e pelas prerrogativas conferidas pelo artigo 70, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, convocar Vossa Excelência e nobres pares dessa Igreja Casa de Leis para a realização de sessão extraordinária para deliberar o incluso projeto de lei 023/2020, que tem por finalidade a autorização de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.948.300, orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. Justificamos que a suplementação se faz necessária para a adequação do orçamento vigente para a cobertura orçamentária de folha de pagamento em razão às readequações que ocorrem de servidores entre os departamentos que compõem a estrutura organizacional do Poder Executivo, ascensão de níveis da tabela do plano de cargos, carreiras e vencimentos de servidores efetivos do quadro geral e contratações. Portanto, considerando a relevância da propositura em questão, imperativo se faz a convocação das deliberações em sessão extraordinária, aguardando desejar pela sua aprovação. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e os demais componentes dessa Igreja Casa Legislativa nossa estima e distinta consideração. Carlos Eugênio Stark, prefeito municipal. Ofício 152. Excelentíssimo senhor Ariel Berti Neto, presidente da Câmara Municipal de Contenda, com meus cordiais cumprimentos, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3, de 23 de março de 2020, e pelas prerrogativas conferidas pelo artigo 70, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, convocar Vossa Excelência e nobres pares dessa Igreja Casa de Leis para a realização de sessão extraordinária para deliberar incluso o projeto de lei 24, que tem por finalidade a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 44.964,20, orçamento do município de Contenda para o exercício 2020,
O recurso deverá ser destinado para pagamento de subsídios financeiros para as famílias acolhedoras do programa de acolhimento provisório de crianças e adolescentes previamente cadastradas, que abrigam temporariamente crianças vítimas de violência doméstica ou que apresentam situação de risco dentro do seu contexto sociofamiliar, de maneira a possibilitar o desenvolvimento de suas potencialidades e reintegrá-las ao seu ambiente familiar de origem. Portanto, considerando a relevância da propositura em questão, imperativo se faz a convocação das deliberações de sessão extraordinária, aguardando desde já pela sua aprovação. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e os demais componentes dessa Igreja Casa Legislativa nossa estima e distinta consideração. Carlos Eugênio Estado, Prefeito Municipal. Ofício 153. Com meus cordiais cumprimentos, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3 de 23 de março de 2020, e pelas prerrogativas conferidas pelo artigo 70, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, convocar Vossa Excelência e nobres pares dessa Igreja Casa de Leis para a realização de sessão extraordinária, para deliberar e concluir o projeto de Lei 25, que tem por finalidade alterar a Lei 1839, de 19 de maio de 2020, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 344.447,26, orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. A presente propositura visa proceder com a adequação dos elementos orçamentários dispostos pela Lei nº 1839 de 2020, devidamente apreciada e aprovada por essa Casa de Leis, para atender à recomendação dos órgãos estaduais e federais no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao Covid-19, surge a necessidade de proceder com as seguintes adequações nas disposições da Lei Municipal sancionada, cuja operação passa-se a ilustrar. O artigo 1º, 10.122.0019.061, enfrentamento da emergência Covid-19, a Lei 1839/2020. No artigo 1º também, 10.122.0019.2071, enfrentamento da emergência Covid-19, projeto de Lei 025/2020. Artigo 2º, 10.19, transparência recursos Covid, R$ 224.447,26, Lei 1.839/2020. 10.19, transferências recursos Covid-19, R$ 224.447,26, projeto de Lei 025/2020. Artigo 3º, Programa 20, Programa Geral à Saúde, Lei 1.839/2020. Programa 19, Programa Geral à Saúde, projeto de Lei 025/2020. Neste contexto de adequação, faz-se necessária a alteração que se propõe a consideração e a relevância da propositura em questão. Imperativo se faz a convocação das deliberações de sessão extraordinária, aguardando desde já pela sua aprovação. Carlos Eugênio Estado, Prefeito Municipal. Ofício 124. Excelentíssimo senhor Ariel Alberto Neto, Presidente da Câmara Municipal de Contenda. Com meus cordiais cumprimentos, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3 de 23 de março de 2020 e pelas prerrogativas conferidas no artigo 70, inciso 7 da Lei Orgânica do Município, convocar Vossas Excelências e nobres pares dessa Igreja Casa de Leis para a realização de sessão extraordinária para deliberar incluso o projeto de Lei 26, que tem por finalidade a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 228.855, dada a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao novo coronavírus, Covid-19, os entes da Federação se deparam com as necessidades de incluir em seus respectivos orçamentos dotação para fazer frente ao enfrentamento da pandemia, bem como transferir ou registrar adequadamente os valores recebidos para este fim. Neste contexto, faz-se necessária a abertura de crédito adicional especial para atender às recomendações dos órgãos estaduais e federais no que se refere à aplicação dos recursos destinado ao Covid-19 nos termos da propositura que se apresenta. Portanto, considerando a relevância da propositura em questão, imperativo se faz convocação das deliberações de sessão extraordinária, aguardando desde já pela sua aprovação. Carlos Eugênio Estado, Prefeito Municipal. Ofício 155. Excelentíssimo senhor Presidente, Ariel Alberto Neto, com meus cordiais cumprimentos, vem através do presente, considerando os termos do Decreto Legislativo 3, de 23 de março de 2020, pelas prerrogativas conferidas pelo artigo 70, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, convocar Vossa Excelência e nobres pares dessa Igreja Casa de Leis para
Realização de sessão extraordinária para deliberar em curso do projeto de lei 027, que tem por finalidade alterar a lei 1.236, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 74 mil, orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. A presente propositura visa proceder com a adequação dos elementos orçamentários dispostos pela lei número 1.836 de 2020, devidamente apreciada e aprovada por essa Casa de Leis, para atender às recomendações dos órgãos estaduais e federais no que se refere à aplicação dos recursos destinados à Covid-19, sendo a necessidade de proceder com as seguintes adequações nas disposições da lei municipal sancionada, cujas alterações passa-se a ilustrar. Artigo 3º, Programa 20, Programa Geral à Saúde, Lei 1.876 de 2020, Programa 19, Programa Geral à Saúde, Projeto de Lei 27 de 2020. Neste contexto de adequação, faz-se necessárias as alterações que se propõem e considerando a relevância da propositura em questão, imperativo se faz a convocação das deliberações de sessão extraordinária, aguardando desde já pela sua aprovação. Carlos Eugênio Estado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 03 de 2020. Senhores vereadores, submete-se à apreciação, incluso o projeto de Lei 03, o qual trata a criação do regime de teletrabalho, home office, para os servidores da Câmara Municipal de Contenda. Por diversas vezes tem se mostrado conveniente para a realização de teletrabalho, trabalho remoto ou home office, por parte dos servidores, desde que o trabalho remoto, em regra, não causa qualquer prejuízo aos trabalhos legislativos e também motiva o servidor, pois este pode trabalhar no conforto de sua casa sem necessidade de deslocamento. Ainda deve-se ter em mente que momentos sociais turbulentos, como o caso de calamidades ou pandemias, pode justificar, inclusive, necessitar de trabalhos remotos por parte dos colaboradores da Câmara. Tendo em vista a justificativa, espera aprovação. Mesa diretiva. Obrigado, secretário. Então, diante da urgência que envolve todas essas matérias, suspendo a presente sessão pelo tempo necessário, possibilitando assim as reuniões das comissões permanentes. Assim, as comissões podem se reunir e também deliberarem a respeito dessa matéria e, havendo parecer favorável a essas matérias, serão colocadas em discussão e votação ainda nessa sessão. Está suspensa, então, nesse momento, a sessão extraordinária até... Declaro reaberta nesse momento a sessão extraordinária. Solicito a vereadora Simone Bojano, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, que emita o parecer sobre os projetos de lei número 21 a 27 do Poder Executivo e também o projeto de lei número 3 de 2020 da mesa diretiva. O voto da Comissão de Constituição e Justiça. Tudo bem, presidente, obrigado. Então, os projetos foram analisados na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Todas as matérias analisadas foram aprovadas, então os projetos perante essa comissão estão aptos para ir para a votação na sessão de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Simone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Da mesma forma, solicito ao vereador Gilmar Carpegiani, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, para emitir o parecer verbal também a respeito dos projetos de lei número 21 a 27 do Poder Executivo, que tramitaram também pela comissão. Todos os projetos foram passados, foi discutido e foi aprovado faz parte das comissões. Também, minha parte de tudo aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilmar Carpegiani. Solicito também ao vereador Antônio Padilha, presidente da Comissão de Seguridade Social, para que emita o parecer verbal também a respeito dos projetos de lei de número 22 a 27, de iniciativa do Poder Executivo, e também o projeto de lei número 3 de 2020 da mesa diretiva. Por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu, como presidente da Seguridade Social, entendo também que foi analisado os projetos e discutido. Sou favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Toninho, presidente da Comissão de Seguridade Social.
Senhor presidente, em virtude da urgência que envolvem as matérias tratadas dos projetos de lei número 21 a número 27 do Poder Executivo e também do projeto de lei número 3 da mesa diretiva, solicita-se verbalmente a dispensa de interstício para que as matérias sejam realizadas, as duas votações, os 2 turnos de votação e discussão na presente sessão. Então, a pedido do vereador João Gilmar, apresento para a votação o pedido de dispensa de interstícios. Os vereadores favoráveis a esse pedido, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Então, diante do resultado, declaro que é aprovado o pedido verbal de dispensa de interstício aos projetos de número 21 a 27, iniciativa do Poder Executivo, e também aprovado o pedido de dispensa de interstício do projeto de lei número 3 de 2020, esse iniciativa da mesa diretiva, por 7 votos. Tendo em vista, então, os pareceres emitidos pelas comissões permanentes, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura do projeto número 21, iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 021. O prefeito do município de Contenda, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara de Vereadores do município o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, inciso 12 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária relativa ao exercício 2021, sem prejuízo às normas financeiras estabelecidas pela legislação federal. Artigo 2º. Orçamento do programa do município abrangerá os poderes executivo e legislativo. Artigo 3º. Na elaboração da proposta orçamentária, as receitas e as despesas serão orçadas segundo os preços e os índices com as variáveis respectivas vigentes em dezembro de 2019, considerando outros fatores que contribuíram para o acréscimo de receitas e despesas específicas. Parágrafo único. A lei orçamentária. 1. Estimará valores das receitas e fixará os valores das despesas de acordo com a variação de preços previstos para o exercício 2021, considerando seu aumento ou diminuição dos serviços previstos, a tendência do presente exercício, os efeitos das modificações na legislação tributária, ou ainda através de outro critério que vier a ser estabelecido. 2. Observará que o montante das despesas não seja superior aos das receitas. 3. Conterá a previsão orçamentária para a reserva de contingência no valor mínimo de 1,25% da receita líquida prevista, visando o atendimento de passivos, contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos e abertura de créditos suplementares especiais. 4. Utilizará o controle de despesas por custo de serviços ou obras que não se encontram especificados em projetos e atividades. 5. Orçamento do programa das despesas para 2021 será elaborado dentro dos seguintes órgãos e secretarias administrativas: Câmara Municipal, Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Indústria, Agropecuária e Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Secretaria de Saúde, Secretaria de Promoção e Assistência Social, Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Controladoria Geral do Município, Encargos Gerais do Município, Reserva de Contingência. 6. Cada secretaria compõe-se de diversas unidades administrativas que se destinam a atender às atividades e à manutenção de programas de caráter administrativo exercidas continuamente no exercício. Artigo 4º. O Executivo, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, promoverá limitação das despesas com a contenção de investimentos, exceto na área de educação e saúde, e sendo estes insuficientes, a limitação poderá estender-se aos gastos de custeio até o limite necessário para atingir o equilíbrio fiscal. Artigo 5º. O município aplicará os percentuais constitucionais do desenvolvimento do ensino nos termos da Emenda Constitucional 1498, artigo 212 da Constituição Federal e da Lei nº 11.494 de 2007, tendo como fonte de receita os recursos repassados pelo Fundeb, salário, educação e receitas próprias, na forma definida em lei. Artigo 6º. As despesas com o pessoal ficará limitada a 6%
para o Legislativo e 54% para o Executivo, conforme estabelecido na Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Serão computados como despesas com pessoal, além dos vencimentos de salário, os subsídios dos agentes políticos, os gastos com inativos, pensionistas e a contribuição patronal para a Previdência Social. Parágrafo 2º. O Legislativo enviará até 30 de agosto para a inclusão no Orçamento Geral do município o seu orçamento elaborado na forma do disposto da Emenda Constitucional 25 e a proposta orçamentária do município para o exercício 2021 será encaminhada para apreciação do Legislativo até o dia 30 de setembro de 2020. Parágrafo 3º. Os poderes Legislativo e Executivo ficam autorizados a proceder à atualização dos vencimentos e vantagens do quadro próprio do pessoal de conformidade com os índices oficiais de atualização monetária. Artigo 7º. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recurso. Artigo 8º. Na fixação das despesas deverão ser observados os seguintes limites. 1. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% da receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de imposto, consoante dos dispostos do artigo 212 da Constituição Federal. As despesas com saúde não serão inferiores ao percentual definido na Emenda Constitucional número 29. 3. As despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal, incluindo a remuneração dos agentes políticos, inativos e pensionistas e os encargos patronais, não poderão exceder a 54% da receita corrente líquida. De outro inferior, não lhe for aplicável os termos do artigo 71 da Lei Complementar 101 de 2000. 4. As despesas com o pessoal legislativo municipal, inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos patronais e proventos de inatividade e pensões, não será superior a 6% da receita corrente líquida. Se outro inferior não lhe for aplicável, nos termos do artigo 71 da Lei Complementar 101 de 2000, ou da Emenda Constitucional número 25. 5. O orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Emenda Constitucional número 25. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios com entidades públicas e privadas para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social, agropecuária, indústria, comércio e serviços e outras na área de sua competência. Artigo 10. O Poder Executivo poderá celebrar consórcios com outros municípios para desenvolver projetos ou atividades de interesse comum. Artigo 11. A lei orçamentária conterá dispositivo que permita o remanejamento de dotações orçamentárias até o limite de 25% do total do orçamento entre categorias de despesas e unidades orçamentárias. Artigo 12. Abrir créditos adicionais especiais para as despesas não fixadas no orçamento e resultante de convênios e subvenções que venham a ser firmados com órgãos dos governos federal e estadual. Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais abertos na forma deste artigo serão suportados com recursos dos seus respectivos convênios e subvenções sociais. Artigo 13. As despesas com pessoal material, serviço e encargos sociais necessárias à realização de obras, quando executada por administração direta, correrão por conta do elemento 4.90.0000, aplicações diretas. Artigo 14. Os incentivos de natureza tributárias a investimento privado na indústria e comércio só poderão ser concedidos mediante a aprovação de projetos que propiciem aumento na arrecadação e de empregos. Artigo 5º. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano de 2021 terá desconto de até 10% do valor lançado para pagamento à vista efetuado até a data de vencimento. Parágrafo 1º. O desconto dos valores apurados nesse artigo não serão considerados na previsão da Receita 2021, nas respectivas rúbricas orçamentárias. Parágrafo 2º. A administração do município dependerá esforços para diminuir o volume da dívida ativa escrita de natureza tributária e não tributária. Artigo 16. As subvenções sociais poderão ser
concedidas às entidades regularmente cadastradas no serviço social do município, considerada de utilidade pública e sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. Os repasses de recursos serão efetivamente através de convênios, conforme determina o artigo 116 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, a exigência do artigo 26 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. Os recursos repassados deverão conter planos de aplicação que não poderão ser utilizados em despesas com pessoal, com encargos sociais e também com despesas de capital. Artigo 17. O município poderá dar apoio administrativo e financeiro através do pagamento de despesas para o regular funcionamento de órgãos do governo federal e estadual, visando manutenção da Junta Militar, INCRA, Empresa dos Correios e Telégrafos e DETRAN, expedição de carteiras de identidade, policiamento civil e militar e transporte escolar. Artigo 18. O projeto de lei do orçamento para 2021 destinará o recurso para atender prioritariamente 1. Encargos com o FASEP. 2. Ao pagamento do serviço de dívida pública e da dívida para o Instituto de Previdência Social e Precontendo. 3. As despesas com pessoal ativo e encargos sociais. 4. Aos empréstimos e as contrapartidas de programas objeto de financiamento. Artigo 19. O Poder Executivo, tendo de vista a capacidade financeira do município, procederá à seleção das prioridades estabelecidas no anexo 1, metas prioritárias para elaboração do orçamento do programa para o exercício 2021, por função de governo, a serem incluídas na proposta orçamentária, podendo abranger programas não elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas do governo. Artigo 20. As despesas consideradas relevantes poderão ser processadas em regime de adiantamento de conformidade com o que dispõe o artigo 68 da Lei Federal 4.320, de 64, conforme a regulamentação através de atos administrativos. Artigo 21. Se o projeto de lei do orçamento de 2021 não for sancionado pelo Executivo até o dia 31 de dezembro de 2020, a programação dele constante poderá ser executada enquanto a respectiva lei não for sancionada até o limite mensal de 1/12 do total de cada dotação na forma do estabelecido da proposta remetida à Câmara Municipal. Artigo 22. A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade da gestão fiscal através de ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio de contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e obediências, a limite de condições do que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outra, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar, normas dessa constante na Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 23. Se ao final de cada bimestre for verificada a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e as despesas que possam comprometer a situação financeira do município, o Executivo e o Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na legislação vigente nessa lei, dando-se assim o equilíbrio entre as receitas e despesas para fim da linha 1/4 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 24. Não serão objeto de limitação às despesas relativas. Obrigação constitucionais e legais do município. 2. Ao pagamento dos serviços da dívida pública fundada, inclusive parcelamentos de débitos. Artigo 25. É vedada a inclusão na lei orçamentária, em seus critérios adicionais de dotação a título de auxílios para entidades privadas, ressalvado os seguintes casos: entidades sem fins lucrativos voltadas para ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, entidades sem fins lucrativos de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais do ensino fundamental e da educação infantil. 3. Consórcios intermunicipais de saúde legalmente instituídos e constituídos exclusivamente para
entes públicos. 4. Associações comunitárias de moradores sem fins lucrativos devidamente constituídas e registradas no cartório de tributos e documentos da comarca, no concernente a auxílios destinados à execução de obras e aquisição de equipamentos de interesse comunitário. 5. Cooperativas agrícolas que visam o fomento agrícola local. Artigo 26. A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerão preferencialmente aos critérios estabelecidos pelos programas sociais que originam os recursos a serem aplicados. E no caso de recurso próprio do município, serão precedidas da realização de prévio levantamento cadastral, objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiários. Artigo 27. Ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoas de qualquer título, observando o dispositivo do artigo 71 da Lei Complementar 101 de 2000, bem como ainda a disponibilidade financeira do município. Artigo 28. Ocorrendo a superação do patamar de 95% do limite aplicável ao município para as despesas com pessoal, serão aplicáveis aos poderes executivos legislativos a vedação constante do parágrafo único, inciso 1, quinto do artigo 22 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo único. No exercício financeiro de 2021, a realização de serviços extraordinários quanto a despesas com pessoal houver extrapolado o seu limite legal de comprometimento, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses, grupos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Artigo 29. O disposto no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei Complementar 101 aplica-se exclusivamente para fins de cálculos do limite da despesa total em pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. Parágrafo único. Não se considera uma substituição de servidores e empregados públicos para efeito de cálculo aos contratados de terceirização relativos à execução direta e do total atividades que simultaneamente sejam acessórios, instrumentais ou complementares a assuntos que constituem a área de competência legal do órgão, não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidos pelo plano de cargos e quadro de pessoal do órgão, salvo expressa disposição legal, em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categorias, tipos, totais ou parcialmente. Artigo 30. A lei que concede o amplie, incentivo ou benefício da natureza tributária só será aprovada se atendidos às exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000. Artigo 31. Ocorrendo a necessidade de ser efetuada a contenção de despesas para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados nas seguintes ordens. 1. Novo investimento a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal. 2. Investimento e execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por conta de recurso específica, cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido. 3. Despesas da manutenção da atividade não essenciais desenvolvidos com recursos ordinários. 4. Outras despesas a critério do Executivo Municipal até atingir o equilíbrio entre receitas e despesas. Artigo 32. Para o efeito do disposto do artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, 1. Considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. 2. No caso de despesas relativas à prestação do serviço já existente destinados à manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva ser verificar o exercício financeiro, observando o cronograma pactuado. Artigo 33. Os poderes deverão elaborar e publicar em até 30 dias após a publicação da lei orçamentária cronograma de execução mensal e desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo único. No caso do Poder Executivo Municipal, o ato referido do caput conterá ainda metas bimestrais de realização de recursos, conforme disposto no artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita. Artigo 34. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado,
nos termos do artigo 62 da Lei Complementar 101 de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas do governo no concernente à segurança pública, trânsito, incentivo ao emprego e assistência social. Artigo 35. No decorrer do exercício, o Executivo fará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do relatório a que se refere o parágrafo 4º do artigo 165 da Constituição Federal, os moldes do previsto do artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2000, respeitados os padrões estabelecidos no parágrafo 4º do artigo 55 da mesma lei. Artigo 36. Fica ao chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizados nos termos da Constituição Federal a incluir na lei orçamentária autorizado para 1. Realizar a operação de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação vigente. 2. Realizar operações de crédito até o limite estabelecidos pela legislação vigente. 3. Realizar abertura de crédito adicionais suplementares com excesso de arrecadação e recursos livres vinculados ao ocorrido no exercício, obedecidos às fontes de recursos, sendo que esses não serão computados no percentual do limite autorizado no artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Realizar a abertura de crédito adicional suplementar com recursos oriundos de superávites financeiros de exercícios anteriores, obedecendo às fontes de recursos, sendo que esses não serão computados por percentual do limite autorizado no artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Os créditos adicionais suplementares serão o limite constante no artigo 11 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 6. A Lei Orçamentária Anual para 2021 conterá a destinação de recursos classificados pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, no Ministério da Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 7. Fica o Poder Executivo autorizado a criar os códigos da destinação de recursos, composta por identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, que não estejam incluídos na Lei Orçamentária Anual para 2021 e seus créditos adicionais. Artigo 37. As metas estabelecidas nesta lei constarão obrigatoriamente no Plano Plurianual, PPA, vigente para o período 2018 a 2021. Artigo 38. Visando assegurar liquidez e rentabilidade na aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores de Contendo, IPRE, além das normas estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000, as leis municipal 794 de 2000 e 974 de 2005, anualmente deverá proceder à avaliação da situação financeira, patrimonial e avaliação atuarial. O objetivo de, em caso de déficit, corrigir o percentual da contribuição, estabelecer limites de gastos, evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a saúde financeira do IPE. Artigo 39. As metas e prioridades constantes desta lei dos diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 passam a partir da edição da presente lei serem previstos de acordo com o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º e 2º e seus incisos, conforme anexo. Artigo 40. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2021, ficando revogada as disposições de contrário. Carlos Jorginho, Estado, Prefeito Municipal. Obrigado, secretário. Lembrando que o projeto hoje foi discutido também nas comissões e teve um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, também na Comissão de Orçamento e Finanças. Está em discussão, vereadores, se desejarem comentar, por favor. Não haver... Só gostaria de celebrar para o senhor presidente que o próximo gestor público que vai assumir, né, nós estamos dando uma margem para ele poder trabalhar de 25%. Que, no decorrer dos anos que se passaram do atual gestor, né, nós chegamos a 15%. Né? Então isso é importante para que o próximo gestor, quando venha assumir, ele ter como trabalhar. Né? Então, para que ele não diga no decorrer que essa casa, nessa gestão, já engessou ele antes de assumir. Né? Seria isso, senhor presidente. Mais alguma colocação? Não havendo nenhuma colocação, coloco nesse momento então o projeto agora em votação.
Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem-se. Então, diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 21, iniciativa do Poder Executivo, por 7 votos. Dando sequência, solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Fábio Cavalim, que realize a leitura do projeto de lei número 22 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Se os vereadores acharem não necessária a leitura toda dos projetos, sendo uma vez que são todos de conhecimento de todos, e a maior parte deles, por se tratar de abertura de crédito adicional, são muitos códigos e está tudo na mão dos vereadores. Podemos fazer somente a leitura da súmula desses outros projetos. Vereadores favoráveis a essa proposição, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, só gostaria de dar uma pergunta. Eu senti falta do Kiko. O que houve? Tivemos no dia 2 de junho a apresentação de uma notificação por parte do vereador João Ribeiro, onde o processo que ele estava respondendo na Lapa, no Ministério, na Justiça Criminal, ele tinha recebido o parecer do juiz para que ele assumisse novamente o mandato. E assim feito, a Câmara já tomou as devidas providências para convocá-lo, quer dizer, para ele reassumir a vaga e voltando o Kiko ficar na suplência. Sabemos, mas não fomos oficializados ainda a respeito de um novo processo que corre em outra vara, que também não sei dizer qual é a vara correta que está correndo, mas já informalmente me avisaram, e provavelmente a ausência do vereador deva ser por esse motivo ou por outro que ainda a gente não sabe. Ele tem 3 dias para justificar a sua ausência, né? Ou até mesmo a Câmara ser notificada de alguma atitude diferente disso. Eu não saberia te dizer exato, né, se é por esse motivo ou por algum outro, né? Acredito que nos próximos dias devemos saber. Então, voltamos à ordem do dia, no que se diz respeito ao projeto de lei número 22, por favor, secretário, pode ler apenas a súmula. Projeto de lei 022, súmula, dispõe autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$200 mil no orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. Então, conforme o projeto consta na mão dos vereadores, abre espaço agora para que a gente possa fazer a primeira discussão desse projeto, sendo que ele também recebeu os pareceres favoráveis de todas as comissões na qual ele tramitou. Não havendo nenhuma colocação, passamos direto à votação. Senhor presidente, gostaria que ficasse registrada essa casa. Sim. Né? Daqui de uma pessoa que foi chefe da Casa Civil, foi senadora e hoje é deputada federal, né? E que no qual a gente não pode esquecer que quando ela foi chefe da Casa Civil, onde nós tivemos a nossa presidente, foi liberado aqui o maquinário do PAC 2. Além disso, o seu marido, na época, ele trouxe aquele recurso daquela pavimentação até o mercado Estiga, mais ou menos por aí que ele teve na inauguração, não sei se o senhor lembra. E hoje a deputada Gleice que faz encaminhamento para o nosso município de R$100 mil. Isso para que fique registrado, né? Independente de ideologia ou de partido, mas uma pessoa que realmente reconheceu aquilo que é de direito do cidadão e pelo que o nosso país nesse momento passa, e dela lembrar desse município abençoado que é a Contenda, de nos liberar um recurso de R$100 mil. Esse projeto específico traz emenda de dois deputados, da deputada Gleice Hoffmann e do deputado Pedro Lupion.
ambos com R$100 mil cada um. É importante, né, porque acaba ajudando o município, principalmente nesse momento de enfrentamento ao Covid-19. Mais algum comentário? Se não, passamos à votação. Então, passo à votação do projeto de lei número 22 de 2020. Vereadores favoráveis a esse projeto permaneçam como estão, os contrários, por favor, manifestem. Então, diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 22, de iniciativa do Poder Executivo, por 7 votos. Na sequência, solicito ao nosso primeiro secretário que realize a leitura da súmula do projeto de lei número 23 de 2020, para que a gente também possa fazer a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 23 dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.948.300 no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Apresento para discussão, também lembrando que o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, e de Orçamento e Finanças, e também da Comissão de Seguridade Social. Não havendo discussão, passamos direto à votação. Vereadores favoráveis ao projeto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 23 de 2020 por 7 votos. Passamos agora a apresentar o projeto de lei número 24, de iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Por favor, secretário, a súmula do projeto. Projeto de Lei 024, súmula, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 44.964,20 no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Também lembrando que o projeto recebeu parecer favorável de todas as comissões na qual tramitou. Está em discussão. Se os vereadores desejarem fazer algum comentário. Não havendo comentários, passamos direto à votação. Vereadores favoráveis a esse projeto permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado também o projeto número 24 de 2020 por 7 votos. Passamos agora a apresentar o projeto número 25 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, também para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 025, súmula, altera a Lei número 1839, de 19 de maio de 2020, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 344.447,26 no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Também lembrando que esse projeto também recebeu o parecer favorável de todas as comissões. Está em discussão. Se algum vereador desejar comentar. Não havendo discussão, passamos diretamente para a votação do projeto de lei número 25. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, declaro aprovado também o projeto número 25 de 2020 por 7 votos. Passamos agora a apresentar o projeto número 26 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Projeto de Lei 026 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 228.855 no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Lembrando também que o projeto recebeu o parecer favorável das comissões. Está em discussão. Se algum vereador desejar comentar. Não havendo comentários, passamos direto para a votação do projeto de lei número 26 de 2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado também em primeiro turno o projeto número 26 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, por 8 votos. Passamos agora a apresentar o projeto de lei número 27 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, para a primeira discussão e votação. Por favor, secretário, pode apresentar a súmula. Projeto de Lei 027 altera a Lei 1836, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 74 mil no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Passamos, então, à discussão do projeto, lembrando que também recebeu o parecer favorável de todas as comissões que ele tramitou. Se algum vereador desejar comentar? Não
Não havendo comentário, passamos direto para a votação do projeto de lei número 27. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Tendo o resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 27 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, por 7 votos. Passamos agora a apresentar o projeto de lei número 3, esse de iniciativa da mesa diretiva para a primeira discussão e votação. Por favor, secretário, pode apresentar o mesmo. Projeto de Lei 03, súmula, dispõe sobre a criação do regime de teletrabalho para os servidores da Câmara Municipal de Contenda e das outras providências. Obrigado, secretário. Lembrando também que o projeto recebeu parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e Comissão de Seguridade Social. Queria só fazer um parênteses com relação a esse projeto. Apesar de nós estarmos já trabalhando em home office, devido à pandemia, não havia previsão de nenhuma lei onde que a Câmara pudesse estar executando esse tipo de trabalho. Isso é uma coisa que aconteceu em todas as esferas e a gente está regulamentando através dessa lei para ficar tudo certinho. Se vereadores desejarem fazer mais algum comentário, por favor, eu faço. Só gostaria que ficasse registrado nessa casa, senhor prefeito, senhor presidente, é que não é porque a gente, como legislador, às vezes acaba tendo uma visão como oposição, mas aqui que fique registrado que tudo aquilo que vem de interesse público e também se fala a respeito da calamidade pública, nós temos que estar aqui e defender os interesses coletivos. Agora, não é por causa disso que nós deixaremos de cumprir a nossa função de fiscalizar os recursos públicos no qual nós estamos aprovando para o gestor público, para que ele venha atender os interesses da nossa população. Obrigado, vereador Silva. Não havendo mais comentários, passamos diretamente à votação, primeira votação do projeto de lei número 3 de 2020, de iniciativa da mesa diretiva. Vereadores favoráveis ao projeto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Tendo o resultado, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 3 de 2020 por 7 votos. Passamos agora pela aprovação da dispensa de interstício que ocorreu no início da sessão. Passaremos agora a fazer o segundo turno de votação desses projetos. Às vezes as pessoas podem achar estranho que nos assiste online, mas esse é um trâmite onde tem que correr dessa forma. O projeto tem que passar em dois turnos de votação. Então, o pedido de dispensa de interstício oportuniza que esses projetos sejam votados devido à urgência deles nesse mesmo dia. Então, passamos agora a fazer o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 21 de 2020. Por favor, secretário, pode apresentar a súmula novamente. Projeto de Lei 21, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Contenda para o exercício financeiro de 2021 e das outras providências. Vereadores favoráveis a esse projeto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Senhor presidente, só quero tirar uma dúvida, o senhor lembrou bem lá, esse manejamento dos 25%, hoje ele está sendo votado já para o 2021, ou ele vai cair na sacada de lei para ser discutido ainda futuramente? Hoje já para 2021. Já está incluído esse 20, vai ser 25% e que o próximo prefeito que vier já vai ter essa... Nessa propositura, sim. Não, pensei que ele estava votando os projetos juntos aqui, mas ele poderia voltar na escada de lei para ser discutido esse manejamento de 5 a 25. Mas isso aí só era a minha dúvida. Obrigado. Ok. Mais alguma dúvida, alguma questão, por favor, eu faço. Senão, passamos para a votação. Vereadores favoráveis, então, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Então, fica aprovado em segundo turno o projeto de lei número 21 de 2020 por 7 votos. Passamos agora a apresentar o projeto de lei número 22 de 2020 para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei 22 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 200 mil no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020.
Obrigado, secretário. Apresento para a votação e discussão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, fica aprovado também em segundo turno o projeto de lei número 22 por 7 votos. Passamos agora a apresentar o projeto de lei número 23 de 2020 para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 23, súmula, dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.948.300, orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Apresento para discussão e votação, então, vereadores favoráveis ao projeto de lei número 23, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 23 por 7 votos. Passamos agora a apresentar para a segunda votação o projeto de lei número 24 de 2020. Projeto de lei 24, súmula, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 44.964,20, no orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. Obrigado, secretário. Passamos então para a segunda discussão e votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Então também fica aprovado em segundo turno o projeto de lei número 24, iniciativa do Poder Executivo, por 7 votos. Passamos agora a apresentar para a segunda discussão e votação o projeto de lei número 25 de 2020. Por favor, secretário, pode apresentar a súmula. Projeto de lei 25 de 2020, súmula, altera a lei 1839, de 19 de maio de 2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 344.447,26, orçamento do município de Contenda para o exercício 2020. Obrigado, secretário. Apresento então para a segunda discussão e votação. Vereadores favoráveis a esse projeto permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, fica aprovado por 7 votos em segundo turno o projeto de lei número 25. Passamos agora a apresentar para a segunda discussão o projeto de lei número 26 de 2020, iniciativa do Poder Executivo, para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 026, súmula, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 228.855, orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Apresento para a votação o projeto de lei número 26 para a segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, então, fica aprovado também por 7 votos o projeto de lei número 26. Passamos a apresentar o projeto de lei número 27. Isso. Então, por favor, a súmula. Projeto de lei 027, súmula, altera a lei 1836, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 74 mil no orçamento do município de Contenda para o exercício de 2020. Obrigado, secretário. Está em segunda discussão e votação. Vereadores favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno também o projeto de lei número 27 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, por 7 votos. Passamos agora a apresentar a súmula do projeto de lei número 3 de 2020, iniciativa da mesa diretiva para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 03 de 2020 dispõe sobre a criação do regime de teletrabalho para os servidores da Câmara Municipal de Contenda e das outras providências. Obrigado, secretário. Está em discussão, segunda discussão e também em seguida já a votação. O projeto de lei número 3 de 2020. Senhores vereadores, os favoráveis a esse projeto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, manifestem-se. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o projeto de lei número 3 de 2020, iniciativa da mesa diretiva por 7 votos. Sendo esses os projetos a serem deliberados na ordem do dia, encerrada essa parte da sessão, objeto da convocação e da presente sessão extraordinária, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos nossos vereadores, também dos nossos servidores e também das pessoas que estão nos assistindo online. Obrigado a todos, uma boa noite e espero que a gente consiga passar esse momento onde a crise do Covid tem se agravado e as próximas 2 semanas, que conforme notícias na mídia, serão 2 semanas difíceis e que Deus possa nos abençoar e saúde a todos os contendentes, paranaenses e brasileiros. Obrigado a todos e boa noite.